Fala, moçada! Sejam bem-vindos ao podcast das Gerais, podcast de mineiros para mineiros. Aqui vocês vão encontrar tudo sobre Minas Gerais, personalidades, atualidades. E vamos lá, é um podcast para exaltar Minas Gerais e botá-la no lugar que ela merece, que é o topo, né? Tô aqui com o Samuel, do meu lado, e Fanda. Fala, turma. Vai lá, Sá. Primeiro agradecendo a oportunidade, esse podcast ele foi construído por nós três, justamente para a gente traduzir um pouco desse carinho que nós temos por ser mineiro, por Belo Horizonte e pela cultura mineira em geral. Queria agradecer a Biruta. Biruta é uma loja da Vilmex, uma artista plástica sensacional que fica no terceiro andar do Mercado Novo, por esses dois canoas aqui. Muito obrigado. Nós vamos gravar com você ainda um ao vivo, viu, Max? Fiquei sabendo que ela tem uma coleção Caia na Real, que é sensacional, edição única. Então vale a pena. E pra gravar com a Vilmex tem que tomar cuidado, tá? Pode ser censurado, viu? Ah, ela é foda. Que a véia, ela é fogo, tá? Não, ali é tem que zureta. pôr um aviso lá no YouTube de 18 anos, conteúdo impróprio, essas coisas assim, senão não dá não. E esse aqui é o meu querido Yuri Fandangos. Fandangos, ou Yuri Fandangos. Por que Fandangos? Explica pra gente. Então... Antes da gente começar esse bate-papo. Porque é uma dúvida que eu sempre tive. Eu sou amigo dele. Não, você sabe. Há mais ou menos 20 anos que eu conheço essa peça aqui. E até hoje eu não sei por que chama Fandango. Eu tive medo de perguntar. Eu tenho medo de perguntar. Inclusive, você deve lembrar. Lá na época do Magno, eu tinha um moletom amarelo. Sabe quando sua mãe te larga o moletom assim e fala, ó, você vai usar ele? É o que até tem. Ele estragar. E se ele estragar, você vai ficar com frio, te vira. O meu era amarelo. Aí alguém me chamou de Fandangos um dia e ficou. Desde então, Fandangos. E eu nem apelei. Eu não apelei, isso que eu achei mais estranho. Porque quando apela que pega, né? Apelido normalmente é quando você fica puto, né? Não ficou Fandangos. Exatamente. E aí, desde então virou É, meu nome. E tem apelido muita é assim. gente que nem sabe que eu chamo Yuri, velho. Tem uma galera que nem sabe como é que eu chamo, é Fandangos. Sua mãe te chama de Fandangos, né? Não, mãe não. Mãe chama de filho. Ô filho, não é só filho. Vilmex. Mas é justamente isso. Apelido é uma coisa que quando você tem uma oposição, pega. Já era. Era exatamente. Então, para começar essa nova empreitada, esse episódio, primeiro episódio piloto do podcast das Gerais, um brinde a nós, a Minas Gerais, e a boas conversas, bons causos e um entretenimento, um conteúdo para todos vocês. Antes da gente começar o vídeo e esse papo furado aqui, já curte, já compartilha, já segue nas nossas redes, vai estar passando aqui embaixo. Já manda para 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 amigos também pra gente poder já bater esse papo e curtindo aqui. Em todas as plataformas de distribuição, hein? Isso aí, gente. A gente tem que trabalhar pra isso, né? Lógico. Bom, eu pelo menos, né? Digo você. Então conta pra gente, você, o que você arruma da vida, como você parou aqui, Yuri? Eu parei aqui por engano. Eu não queria estar aqui. Você tava passando na rua, eu eu não falei, queria eu estar aqui, preciso não. de uma pessoa do audiovisual, vem pra cá. Vocês dois eu não queria estar, mas assim, vocês sequestraram o meu irmão mais novo, né? E ele tá lá em cativeiro. Aí eu vim parar aqui. Mas, enfim, hoje o meu principal trabalho, igual vocês já sabem, é com audiovisual, né? Pra quem não sabe, audiovisual, marketing, essas coisas, tudo é vídeo, né? Vou falar vídeo para Instagram, vídeo para YouTube, vídeo para sua empresa, se você precisar, você já coloca lá, Sala do Fã. E entrei nessa com vocês, né? Pra fazer essa parte mais dos bastidores, né? Vou estar mais nos bastidores, e vez ou outra eu apareço aqui também pra tentar agregar em alguma coisa, visto que o nível tá meio baixo, né? Aí a gente tenta aí ajudar. Volta e meia vai aparecer aqui, então. Isso aí. O objetivo é se desenvolver como pessoa, né? Não. Você fala pra gente ou pra quem tá assistindo? Pra nós, vai. Pra nós. Pra nós, sim. Nós vamos escutar os outros, vamos aprender. Mas ensinar alguma coisa, nada. Aí não. Nada. Mais ou menos. E aí, vocês, né? Aproveitando, e vocês? Conta aí um pouquinho. Porque, pô, na verdade, vocês são os que a gente chama de host, né? Vocês que vão guiar. Mas como é que vocês vieram parar aqui? Então, eu amo Belo Horizonte, eu amo Minas Gerais. Inclusive, eu tenho uma tatuagem de Minas Gerais na minha perna. Ah, tá. Eu ia perguntar se você pode mostrar. Posso, mas fica um pouco complicado aqui de mostrar. Na verdade, é uma homenagem a Minas Gerais e ao meu avô. É a figura
paterna que eu tenho de maior admiração. Eu tenho Você fez a tatuagem depois que ele faleceu? Cara, Ou ele a ainda história vida? da tatuagem é muito legal. A história da tatuagem É a da Fazenda, né? é a da Fazenda. Então, assim, ela, pra quem acredita em energia, em coisas místicas, a tatuagem em si, ela tem datas e momentos que casam muito com a história. Então, assim, Nossa. é uma coisa que é uma tatuagem que virou um amuleto mesmo. Bacana. E eu até conto ela daqui a pouco, mas pra gente puxar esse assunto de como surgiu isso aqui, eu sempre vejo, eu adoro podcast, eu vejo vários, sobre vários nichados e vários de diferentes temas, mas eu nunca vi um podcast que falava realmente das figuras da nossa terra. E sim, não de uma forma que buscava influenciadores, ou buscavam personagens de destaque, ou causavam polêmicas. Mas é aquela pessoa, sabe, que é a Vilmex do Mercado Central. Mercado sabe? Novo. Mercado Novo, perdão. Ali. Trazer ela pra contar a história dela, que é coisa nossa. Legal. Ou trazer, por exemplo, o fundador do Bloco X. Ou, enfim, trazer Um empreendedor que tem uma loja legal. que tá se destacando aqui agora na Casa Cor. Legal. Ou são pessoas assim, nesse sentido. Então eu falei assim, bom, vou juntar com o Bauer, que é um amigaço meu, que eu conheci eles no tempo de Atlética, da Milton Campos, que é uma pessoa que a resenha sempre flui muito. É uma pessoa engraçada, que sabe trocar ideia. E falei assim, velho, por que não? Apresentei pra ele, convidei ele e falei assim, cara, pra gente fazer isso, a gente precisa chamar um cara muito foda em audiovisual, que vai pegar essa parte de trás toda e vai fazer o trem acontecer. Que foi meu irmão... Aí vocês sequestraram, né? O Yuri. Que foi? Eu falei assim, bom, o Yuri, a agenda dele é muito concorrida. O que eu vou ter que fazer? Sequestrar o irmão dele. Não tem como. Vou ter que dar um jeito. Então foi assim. Então eu vim parar aqui por esse amor que eu tenho, né? E essa vontade de falar um pouco sobre Belo Horizonte, conhecer mais. Porque o mais interessante quando a gente traz alguém aqui, além da gente escutar e ela falar o que ela tá fazendo hoje, é escutar como ela chegou aqui. Com Né? certeza. O que motivou ela a estar aqui. Isso que pra mim é o mais interessante, que é o mais legal. É o legal do podcast também, É a né? história por Contar trás. um pouco da... Pô, porque às vezes a pessoa te conhece lá, conhece o Bauer, mas não sabe o que você faz da vida, não... É um exatamente. motivo que eu E gosto não de sabe- ver também muito. E nem sabe o porquê que, às vezes, aquele empreendimento, aquela causa, aquela loja, aquela atividade, enfim, chegou ali. Vai ter, e aí, já dando um spoiler no futuro, um podcast, um convidado que a gente vai trazer, que ele tirou de uma situação muito delicada a sua empresa. E disso ele já estourou para vender para fora. Legal. Então, assim, é realmente pra você ver como é que as pessoas conseguem fazer de um limão uma limonada, ou como que chegou na torta de limão. Sim. Nós temos isso em comum, né? Eu e Samuel. Acho que a maioria dos mineiros tem isso. Eu, além disso tudo que o Samuel falou, que eu concordo com tudo, eu sinto que eu tenho um sentimento que Minas Gerais é subestimada, entendeu? Pelo resto do país, assim. E Minas Gerais é um estado de suma importância para a história do Brasil, a história antiga e atual. Minas Gerais já forneceu para o Brasil vários presidentes da República. Minas Gerais tem uma importância cultural e histórica gigante. Enorme. Talvez seja o estado mais importante da federação. Um detalhe, todos os presidentes ganharam em Minas Gerais. É verdade, isso é sempre falado, né? Exatamente, o colégio eleitoral Que decide é que aqui, decide é Minas. Então, assim, exato. nenhum presidente na história ganhou Sem ganhar aqui? Sem ganhar aqui. Ó, que legal, não sabia dessa, não. Exatamente. Sabia que aqui era muito importante, mas eu não sabia que tinha esse... Eu lembro muito da eleição de Dilma e Aécio, pô. Aham. O que Caso decidiu no curioso, final, né? O que o fez Aécio perdeu perdeu no em estado foi o que dele. fez virar, não foi? Exatamente. Eu lembro que a gente tava na casa de uma amiga nossa, depois da missa, na época eu ainda ia e tal, e tava aquela apuração assim, e a galera que era da turma do Aécio já tava zoando. A galera da Dilma, até o Caio tava lá. Uhum. Na hora que virou, nossa senhora, o sujeito Ele acabou perdeu em com a casa. paz da galera. porque Perdeu em casa. Perdeu em casa. Então, Minas, ele tem essa importância nacional, quem dirá mundial, Sim. entende? Pô, e também, até você falou isso, a gente, isso é muito legal, porque a gente não dá importância assim, mas às vezes, sei lá, vem alguém visitar Minas Gerais, visitar Belo Horizonte.
você não sabe falar, às vezes, um lugar legal, verdade, histórico, pra visitar aqui, em Belo Horizonte. eu Às faço vezes você questão falou de do saber. Preto, Tiradentes, tal, mas você fala Belo Horizonte, o que tem cultura? A gente não valoriza. É verdade, a nossa é própria verdade. cultura, É. né? Outro dia eu tô falando isso porque veio uma prima minha, ela veio pra cá, tal, e ela mexe com essa socióloga, tal. Falou, o que eu vou fazer aí? Ela sabe, tem um museu de tal, na praça tal, tem não sei o que. Eu falei, velho, eu não fazia a menor ideia Uhum. de que existiam essas coisas. Às Agora, vezes se a me gente perguntar sabe- um boteco, eu sei. É lógico. Ah, Às vezes a eu gente sei. sabe coisas no entorno, igual você falou, Ouro Preto, Mariana, etc. mas aqui aqui mesmo, mesmo Não, a história mesmo. Assim, você passar no centro, você olhar os prédios, a história que eles têm, o contexto que eles estão, sabe? Verdade. Isso é muito legal mesmo. E o que a gente vai trazer aqui um pouquinho é justamente tentar desvendar e puxar um pouquinho essa história, contar pra vocês um pouco de Belo Horizonte e também de Minas Gerais, né? E como que é a vida das pessoas que fazem a história da cidade junto, Exatamente. né? Eu acho que é o ponto legal aí Exatamente. do nosso podcast. né? Acontece uma coisa aqui também em Minas, que a gente exporta pro Brasil uma série de empresas de sucesso e a gente não ganha esse crédito. Vou te dar um exemplo, a Localiza. Não é todo mundo que sabe que a Localiza é daqui de Belo Horizonte, entendeu? Inclusive, tem um prédio maravilhoso lá, ali na... É Silviano? Não, lá? Bernardo Monteiro? Bernardo Guimarães. Não, Bernardo Guimarães é Savassi, pô. Tá vendo? Bernardo Vasconcelos, nosso Eu diretor. sabia que era Bernardo. É. Bernardo Bauer. Imagina se um dia vira uma avenida. Quem sabe? Eu hein? nunca pegarei ela. Tem medo, deve ser cheio de buraco. Ai. Mas então, é isso. Eu acho que a gente tem uma série de personalidades importantes pro país aqui e a gente não ganha o crédito por isso, entendeu? Muitas vezes a gente não ganha. Eu vejo até as pessoas comentando sobre Minas, mas de uma forma mais lúdica, assim, o pessoal lá é tão legal, lá é bom pra morar. O sotaque é tão bonitinho, e a parte que realmente importa, Quando é empresarial, que você vai política, vir pra cá? Então, entendeu? Agronegócio aqui é fortíssimo fortíssimo, também, né? exatamente. Exato. Verdade. É um polo. Tecnológico. Exatamente. São Pedro Vale. São Pedro Vale vem se É. destacando de uma forma... Hotmart vem se exatamente. destacando de uma Grandes forma... agências, né? Tem a Hotmart. Tem a Vikings também. Tem a VK Digital dos meninos que lançam. Tem... Como é que chama, gente? A que faz ranqueamento de SEO e tal. Esqueci o nome, é daqui também, pô. Rock Content. Content, essa A mesmo, Rock Content é daqui também. Grandes empresas, né? E é Alugator. Alugator. Queremos Inclusive, você esse aqui, Blip, tem um monte, pô. é um merchan sem patrocínio, mas em breve falamos será. do monte, né? Nós falamos do monte. Mas aqui. em breve será um convidado nosso. Esse lá, inclusive, da Alugator. Ah, é? É plataforma de celular de streaming. Eles vão vir aqui. Você aluga. Eles Você vão vir aluga aqui. o celular. Vão. Então você tá com celular alugado e carro alugado. Porque eu Exatamente, que sei eu que você aluguei da Localiza Localiza. também. porque o meu também é assinatura. Exatamente, tô com celular alugado e carro alugado. E casa Por quê? alugada. Conta pra galera isso. Eu acho que é um tema legal. Muita gente, assim, eu já tenho carro assinado tem 2 anos e pouco. Então, fui um dos primeiros clientes da Cara, Localiza. O que você falou assim? Falou, velho, vou motivos. alugar. Teve duas situações. Primeiro, meus pais queriam me matar, né? Eu acho, eu falei assim, Samuel, você vai ficar abraço pagando pro esse Fafá. valor. Você vai ficar pagando esse valor por mês, porque no final de 3, 4 anos você já tá pagando um carro e tudo mais. Primeiro ponto, eu não tenho dinheiro para poder comprar um carro. Porque você tem que fazer. Você tem que dar. Pra valer a pena, você tem que dar a entrada de um poucas valor parcelas. e fazer poucas parcelas e se financiar o resto, você tá pagando 2, 3 carros. Pra ir no final de tá pagando o carro, você vai estar com um valor. Assim, não vai valer o que você pagou o carro. Que a depreciação é muito alta também. Exatamente. E o segundo, que eu acho que é uma coisa que é mais, assim, o que mais me convenceu, é questão de como que a nossa geração, ela cuida do seu dinheiro. Né? A nossa geração, ela não quer mobilizar. A nossa geração, ela não quer comprar um apartamento, financiar um apartamento, não quer financiar um carro, não quer fazer esses investimentos de longo prazo com dinheiro tão imobilizado. Então, assim, o valor que eu tinha, talvez eu poderia comprar um carro, sim. Mas eu prefiro ter a flexibilidade para estar investindo aqui, investindo ali. Então, esse foi um dos atrativos. E porque agora, assim, eu sou um adepto, na verdade, ô Fandangos, da mobilidade ativa das pessoas, né? Do uso de bicicleta, do caminhar, da cidade, da teoria da cidade dos 15 minutos. Sim. Que é que você possa ir para ter educação, ter saúde, ter serviços públicos e ter lazer, tudo em 15 minutos de casa. Você pode ir a pé e tudo mais.
E eu trabalhava perto do meu trabalho. Então, Você morava perto do meu trabalho, perdão. E tanto que eu cheguei a vender o meu carro. Quando eu tinha um carro um tempo, eu vendi o carro e comprei uma bicicleta. Por motivos Hoje, se você fizer pessoais, eu não consigo. Hoje é totalmente Samuel, viável. imagina você andando na rua de... Uma bicicletinha azul, Mas brava. motorizada? Você ia ser Motorizada? atropelado. No pedal, e ainda botei um sininho pra ficar... tic, 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 Aquela que você vai batendo assim, pra todo você mundo. tem que pôr a carta dobrada na roda, que ela vai batendo. Aquilo ali é bom põe demais. CD nos raios CD, pra brilhar. E gritava na rua. "Ô!" Não se fazem isso mais Não, hoje em dia, não, né? Não dá. Acabou essa juventude Pô, perdida. era bom demais. Mas- Bolinha de tênis também. Mas Bolinha de hoje acho que tênis. o meu trabalho que eu tenho aqui fora do podcast, ele exige ele não exige, mas tem uma facilidade maior se eu tiver uma locomoção mais ágil. Então, nem Sim, com o sim. uso Tempo é dinheiro, alternativo. né, velho? Não tem Tempo como. é dinheiro, não né? tem como. Então, por isso que eu falei assim, bom, eu não quero mobilizar meu dinheiro, não vou comprar um carro novamente, porque eu acho que carro, você tem uma série de custos nele É. que... A manutenção, não retornam. né? Pô, manutenção, As IPVA, pessoas não põem isso na No conta. papel. sacou? PVA, manutenção, gasolina você tem que pagar, mas seguro, qualquer coisinha você tá ali e é dor de cabeça. Eu falei assim, velho, não quero ter isso. Então, foi por isso que eu optei agora. E o celular também, porque o meu trabalho também exige eu ter um celular com uma qualidade fotográfica melhor. E da mesma forma... Quem mexe com rede social e tal, da tem mesma que ter forma iPhone, não tem que jeito. hoje um celular ele tá custando mais de 10, 12 mil reais, que também não é uma coisa que eu vejo. Eu prefiro e eu Claro. vejo como mais rentável pra mim ter Alugar. um celular de zero. Até porque todo ano Carro você vai zero. estar trocando, a cada Tô 2 anos trocando. você vai estar trocando. Exatamente. Então é o custo que você já coloca no seu orçamento e vai. Eu acho que é muito isso da nossa geração. Então isso a tendência disso é crescer bastante. E parar de ver as coisas como patrimônio. Né? Uhum. Exatamente. E não é, tipo, carro. Carro não é patrimônio. instrumento de trabalho. Exatamente. Isso é uma Celular. coisa que os antigos às vezes... E vai vender o carro, a trabalheira quer vender o carro. Nossa. Não, o último que eu vendi pra alugar o meu, eu falei, eu nunca mais na minha vida vou ter carro. Não, Porque pra que eu... Só de eu não ter que vender o carro, se fosse mais caro ainda do que eu pagaria. Porque, Cara, vender carro é uma coisa muito chata. mano, é não uma dor tem de condição. cabeça. Não, que eu ir tava lá no tendo. Detran transferir. Nossa, Nossa, Deus me livre. pelo amor de me livre, Deus, acionar velho. seguro. Se alguém bate no você, aciona seguro. Aí você tem que ficar indo atrás do que acontece. Não. Eu Quando só eu- falo assim, ó, localiza. Vai aí. Bater aqui, ó. Te vira, irmão. O carro é seu. Você acredita que com um dia de carro eu consegui furar um pneu? Você pegou o carro, saindo da localiza, Véi, furou eu o saí pneu. do carro. Olha só esse carro, eu tive que benzer ele. Eu tô falando sério. Eu levei, eu peguei uma aguação da minha mãe e depois joguei ele no carro. Porque no primeiro dia que eu peguei ele, eu saindo do meu trabalho, eu fui parar pra jogar futevôlei, tava meio atrasado, subi em cima do meio-fio, estourou o pneu do carro. E tentaram roubar o carro. E aí, no outro dia, tentaram roubar meu carro. É. Aí não, pô. Porque talvez eu tenha esquecido dele aberto no meio da rua. E aí viram Resumidamente, a culpa do seu azar é sua, aí né? viram ele quando eu chego naquela parte elétrica Pra estourada fora. embaixo, tentando fazer ligação. A única coisa que eles não... E tentaram abrir o porta-mala, mas eles viram que a única coisa que tinha era... Os As copinhos coisas do podcast. Falaram assim, não, deixa esse menino aqui, ele tá tentando ser alguém na vida. Pelo menos ele faz café pra alguém, né? Mas foi isso, bicho. Ai, ai. E aí, tá vendo? Se fosse meu carro, eu ia estar puto, porque eu furei o pneu e eu estava fazendo Ia isso tá aqui, puto. meu carro, olha só. Agora sim, foda-se daqui. É. Foda-se não, localiza. Desculpa. É, nós gostamos de vocês, tá? Vocês são muito Mas daqui legais. a um ano eu tenho um carro novo, entendeu? Um carro zero. É isso mesmo. Então, é esse Esse carro pensamento. tá muito caro também. Nossa, tá louco. Cara, pra vender o meu carro. Pô, você pega um peguei os carrinho passos, aí, um foda-se. carro básico, um carro popular, de entrada. 50 mil. Ah, Acho que até mais, né? Mas, Um carro zero. Você quer comprar o carro mais barato zero que existe? Deve ser o quê? Uns 60 mil? eu acho que... Pô, velho. Quem tem 60 mil reais? Assim, eu tenho 60 mil, vou comprar um carro, que legal. Cara, você viu que o você- Gol vai sair de linha? Ele já saiu. com 60 mil você O carro pega... mais vendido do Brasil. Pois 60 mil você pega um carro, bota, sei lá, num fundo de investimento, de fundo imobiliário, vai te render ali 800 conto por mês, você tem ali 800 Exato. conto, você pode gastar andar de Uber pra cima e Foi pra a- baixo, é. ainda vai sobrar um trocado. Foi a conta que eu fiz. Eu só aluguei carro porque como eu mexo com música, pô, pra mim não tem como, né? Porque, por exemplo, eu dou aula em Vespasiano. Como é que você vai pra Vespasiano de Uber? Não tem jeito. Falando de música, quais outros projetos você tem de música, então? Ó, bom, pra começar, né? Eu comecei a trabalhar com vídeo sem querer. Por quê?
Eu era músico, trabalhava só com música. Eu dou aula pra bloco de carnaval, bateria universitário, como vocês já sabem. Só que aí veio a pandemia. No meio da pandemia, o que rolou? Eu já tinha um canal no YouTube, o Start Samba, que é um canal do YouTube meu voltado pra música. Eu ensino a galera a tocar e tal. E aí, no meio da pandemia, como eu tinha o Start Samba, eu já tinha meio que um básico de uma noção de vídeo, assim. Eu sabia mais ou menos filmar, editar uma coisinha ou outra, porque eu já era produtor de conteúdo. E aí, no meio da pandemia, eu tinha uma renda X. De um dia pro outro, minha renda era zero. Não era baixa, minha renda era zero. Porque era um trabalho totalmente autônomo. E a música, assim como todas as outras áreas relacionadas com lazer e tal, foi a primeira a parar e a última a voltar. E naquela época você dava aula pra várias baterias. Várias baterias. Eu tinha umas 3, 4 baterias que eu dava aula, tocava. Eu sempre tava fazendo alguma coisa. Eu não tinha uma renda ruim. Na época, assim, eu devia ganhar, sei lá, por mês aí, coisa de 6 mil reais. Vamos colocar uma média, porque varia muito, né? Música. Só com música. Só com música. Mas vamos pôr que eu tinha uma renda média disso. Pô, é uma grana legal, dá pra você viver tranquilamente, bom. Só que o que você falou também, eu não tinha essa gestão de, vou guardar uma graninha, vou fazer não sei o quê. Claro que tinha, mas quando a gente é novo é mais difícil. Você quer gastar tudo no chalezinho. E só pra contextualizar, alguns anos antes da pandemia, eu era bancário também. Eu já fui bancário. Eu fui bancário durante 8 anos, Bancário? Trabalhei no Itaú, no Mercantil e no Santander. Mentira. Fui bancário. Isso aí eu já não sabia. Sabe não. o Posso Ajudar do crédito consignado lá? Sei. Era eu, trabalhei anos. Sabe quando dá o 5º dia útil, que fica uma fila de Nossa, 200 quem faz a pessoas? fila O mercantil do centro, eu trabalhava na Tupinambás. Na Tupinambás ali. Tupinambás do Sei Espírito demais. Santo. É o edifício, prédio antigo do mercantil. Exatamente. Eu trabalhava naquela agência, Jesus amado. Inclusive, que eu sabia Aquilo que ali- o Mercantil do Brasil vai desocupar aquele prédio. O antigo? É esse principal mesmo. Mas é deles ainda? Eles estão passando o Eu não sabia, o escritório. Não é deles. Né, de um fundo imobiliário. Mas eles estão lá desde o começo. Sim. Eles vão passar para o statement ali da... Praça 7? Não. Descer no Nossa Senhora do Carmo. Sei, aquele grande. Ah, que legal, velho. Só que é Sabia, histórico não. aquele Prédio deve ser tombado, prédio. não é? Mas você Não sabe é que eu não tô tombado falando ainda. da Praça 7, não, né? O da Tupinambás. Não, então eu acho que você tá falando Praça 7. Não, da Praça 7 que fica a sede deles hoje é outro. Esse da Tupinambás é a sede antiga deles. É aquele lá, É. perto da praça da estação ali. Descendo ali Descendo pra... ali, sei, tô exatamente. ligado. Perto dos coqueiros ali, Sei, perto dos coqueiros. Barcoqueiro. Ali, bom, tá? Ia direto. Tem pagode lá. Sexta-feira, após o expediente. Quando batia a meta, E o tanto de rato? arrastou em zona de shopping, era por minha conta. E o tanto de rato que Nossa, tem ali? lá era. Você tá tomando um chopp e vem um rato. Rato gato. Não, rato não, né? Rato. Rato é cachorro. desse tamanho. Aqui, passa um rato, se ele te der um mata-leão, ele te desmaia, tá? Cada ratão, meu filho. Já passei a perca com aqueles ratos lá. Mas aí eu era bancário, só que, tipo assim, eu sempre fui muito bom com vendas. Então, mas não era meu perfil, banca. Esse banco é foda, velho. Você tem que... Eu não sei como é que a galera aí, esses bancários assim, dormem à noite, não. Que Não, meu primo ficou taca produto nos outros. E, mercantil, velho, era aposentado. aposentado, com salário pensionista, mínimo, né? velho, só de remédio. Essa galera aí gasta 300, 400 conto no mês, só de remédio, velho. Tranquilo. Aí vem neto, pede empréstimo pra comprar geladeira, a avó dá, aí é foda, velho, é complicado. Aí eu saí do banco, falei, vou mexer só com música e tal. Dirigi de Uber um tempo também. Eu lembro. Porque a música, querendo ou não, também tem alguns momentos que, tipo, terça segunda à tarde, tarde. você não tem show, você não tem aula. Você não tem a não gravação. ser que seja um professor de alguma escola, alguma parada assim. Ou você vai gravar Você lembra que você me conteúdo. deu aula de violão? Já te dei aula de violão? Eu morava... Não lembrava, não. Você não sabia? Por você não lembrava, não. Você morava ali no Puta que Buritis. pariu. Como é que era o nome da rua? Reboot Sudete? Reboot Sudete. Eu morava É. no Ulisses Marcondes de Escobar. Eu Ulisses descia. Marcondes. Eu acho que eu fiz 4, 5 aulas. O Fandangos me ensinou a tocar Pescador de Ilusões. Foi, pô, Quando foi ele- mesmo. Foi Quando a gente mesmo. passou pra parte da pestana, eu saí e larguei. Saiu fora. Porque eu não queria comprar Ninguém pestana. quer continuar, não, velho. Na hora que o dedo daqui começa a travar no violão, todo mundo sai Eu fora. peguei esse... Ele foi meu professor durante 1 mês e meio. Eu tive chegava aula- lá, aí tinha os quadros da Vilmex no meio É, da isso casa, mesmo. o cara chegando nem incenso. Isso era loucura, mesmo. ficava lá doidão. Era, lá era. Sabe quem foi meu professor de violão? E aí? Guilherme Pio. Deus me livre, Nossa só Senhora. piora. Só o Pio também trabalhou no mercantil. Trabalhou. Foi bancário antes. Foi. Nós trabalhamos juntos lá, mas o Pio trabalhava na sede e eu trabalhava na agência. Eu contava as Mas coisas você pra ele, era do ele nem atendimento e ele lá acreditava. pra Velho, cima, né? O que rolava? Eu era o cara da agência que ficava com o coletinho do Posso Ajudar
E, teoricamente, Só eu tinha que esperando tacar empréstimo nos velhos. Só Tipo, esperando a hora acabar. o banco- Tacar empréstimo nos velhos. O banco, ele te instrui a... Ele não te instrui, não. Né? Ele te instrui a atender muito bem o público dele. O banco é entendi. isso, né? O banco atenda muito bem, nós prezamos por qualidade no serviço. Mas se você puder tacar um consignado naquele dia ali, vai ser bom. Se você conseguir ficar com dele pagando 30 Assim, a hora. o máximo de... Aí quando tiver assim, ele já pagou 12 parcelas, renova Renova por dá mais um 20 ano. reais pra ele, aumenta 50 na parcela por 72 meses. Uma proposta excelente. Excelente. Né? E por isso foi um dos motivos de eu sair. Você não aguentou, né? velho, uma coisa você vende pro vendedor, assim, uma coisa você vender um produto que você gosta de vender, que você quer vender. Que você acredita, Outra, né? você vender uma parada que você é obrigado a vender e você sabe que não é bom. E às vezes, eu batia minhas metas, assim, não era assim, mas eu batia, eu vendia bem, velho. Eu era um bom vendedor, mas eu não ficava fazendo essas doideiras. Eu tentava vender quando realmente Era um produto bom. era um produto bom. Porque às vezes, por exemplo, crédito consignado é uma maravilha? Não, mas dos empréstimos é um que tem menor taxa. Então, às vezes, o cara tinha um empréstimo pessoal em outro banco, eu ia lá fazer um consignado que tava do outro banco. O outro banco ficava puto, lógico. Mas eu fazia isso. Sim. Né? E ainda entrava. Mas enfim. É. Aí na pandemia eu ralava só com música. Parei de ter renda. Eu falei, velho, não dá pra viver só de música. Já era uma pretensão na minha vida. Porque meu pai é músico. Minha mãe é artista plástica e meu pai é músico. Então eu já sei a merda que é ser artista no Brasil. Né? Todo mundo acha lindo. Eu tava até falando com os meninos aqui. Mas todo mundo acha lindo. Nossa, que dia que você toca, eu vou lá te assistir, me dá um off. Ninguém quer pagar, não. Ninguém quer comprar. Ai, que lindo a sua canoazinha. Que linda é tanto. Ah, não, obrigado. Entendeu? Gosto, só E aí, viver. então eu já tinha meio que essa pretensão. Aí, no meio da pandemia, foi tendo aquele esquema de live, vídeo. Eu falei, velho, essa parada aí é legal. Eu vou dar uma investida nisso. Não, e o audiovisual hoje é uma coisa que... É o que move o marketing, né? É o que move hoje- as grandes mídias. Hoje você não vê uma empresa que não tem uma parte de audiovisual. Não, boa, não não tem existe. como, não existe. Não existe. É uma tendência que eu acho que vai. Não, e é uma Não coisa... é uma coisa que vai acabar. Entendeu? Não. Ela vai ficando mais tecnológica, igual hoje tem os negócios de realidade virtual, tem as paradas assim, mas uma não vai evolução. acabar. Não vai E acabar. é uma parada que hoje eu acho que é a evolução do audiovisual e da tecnologia no meio de trabalho é tão presente que hoje, assim, você vê, por exemplo, as empresas pedindo as redes sociais e tudo mais, elas costumam mais analisar as redes sociais do que o próprio conteúdo do currículo. Exato. Verdade. Sabe, pra ver exato. se, por exemplo, não fazer aquele julgamento, a pessoa é isso, não. Mas pra ver se, por exemplo, nas redes sociais ela tem passado o conteúdo que ela Sim. trabalha, se ela consegue ser referência. Se ela é uma Porque- pessoa que comunica bem, porque ser cada comunicativo pessoa, também, né? Porque cada pessoa hoje, querendo ou não, é uma captadora de clientes pro seu nicho. A Exato. pessoa pode trabalhar com vendas, ela pode ter um negócio próprio, pode ser um advogado, pode ser um dentista. Enfim, se a pessoa ela não consegue transmitir a qualidade que ela tem, e isso talvez seja um defeito nosso hoje, da gente julgar número de seguidores, compartilhamentos e como a pessoa fala nas redes pela qualidade que realmente a pessoa é, a gente não dá credibilidade. É verdade. Se você Verdade. pega e entra hoje, nossa, você me indicou um médico foda. Deixa eu entrar aqui no Instagram dele. Não tem o seguidor? Instagram... Não, e aqui, tem não muito falando dessa área, por exemplo. Tem muito cara charlatão aí. Cara, Tipo, na área da saúde, médico. Sim. Os médicos charlatão, não sabe ideia do que tá fazendo. Aham. Mas o cara tem um monte de paciente. Porque o cara tem um Não, monte de seguidor. exatamente. Ele se faz E acontece uma o contrário autoridade, também. né? Acontece o contrário também. O cara pica, mas às vezes ele é mais velho, não tem Não é essa uma intimidade. autoridade digital. Exatamente. Né? Que é uma coisa muito importante. Existe a sua autoridade analógica, vamos falar assim, pô, eu formei não sei onde, eu sou médico há tantos anos em tal lugar, e tem um cara que tem é digital. Sim. Você entrou lá no Instagram, tem 500 mil seguidores, ele é foda. Ele tem Sim. 500 mil seguidores. Mas eu acho que Se ele pras não fosse novas bom, ele não gera- tinha exatamente. 500 Para mil as novas seguidores. gerações e até mesmo essa autoridade digital com a real, ela tá assim... Tá junto. Nem tá junto, mas em um tempo vai passar. É. Porque esse boca a boca que tinha antigamente entre... indica esse médico, ele é bom e tal. Hoje, você indica esse médico. Se você bater, você vai dar uma olhada, porque agora é fácil você pesquisar sobre ele. Você joga o nome no Google, você joga o nome no Instagram, você joga o nome no Twitter. Você vê... Se você não vê, você não gosta do trabalho dele. Além disso, antigamente tinha muito isso. Então, por exemplo, você ia caçar um médico,
Você perguntava... Pra alguém, até hoje Até ainda hoje existe. tem, Na é. medicina ainda existe isso. Ontem mesmo você me perguntou. É, pra um. médico, mas beleza. Medicina é uma área que eu ainda acho que ainda vai ser um pouco assim. Mas vamos colocar, sei lá, um serviço nada a ver. Eu preciso de um bombeiro hidráulico. Meu amigo, você vai entrar no Google. Você vai dar um Google lá. A empresa que tiver bem ranqueada no digital, você vai chamar. Não tem como. Se o cara tem lá no Google, meu negócio, lá 10 avaliações positivas, Sim. aí chega alguém e te indica o bombeiro. Você nunca viu o cara na sua vida. Mas o outro você já não vai viu. contratar. Não vai, Não. não vai. A não ser que seja alguém assim. É. Muita confiança. É, o Instagram, ele deixou não, ele continua sendo uma fonte de entretenimento, mas também é uma fonte de pesquisa. Sim, Quando você vai Sim. consumir algum serviço, você vai buscar ali... A qualidade ali em cima. Não porque, tem como. exatamente, o Instagram, ele passou a ser um catálogo também Sim, das catálogo coisas que de você faz, de serviço. serviço. Já aproveita e segue a gente aí, viu, pessoal? Isso. Qual que é o arroba? PDC das Gerais. Arroba PDC das Gerais. Isso aí vai aparecer também, né? Ao longo do exato. negócio. É eu que vou fazer, né? Agora, por exemplo, eu vou ter que Agora, pular na edição. exatamente, Eu que você vou está editar, falando com né? você mesmo. Vou ter que me ouvir lá. É horrível, é horrível. Mas é isso, velho. Eu Você acho tem essa que... vergonha também de se ver e ter quando você se vê o vídeo, se escuta, Velho, você tem assim, essa vergonha não, também? aí, Eu pegando esse gancho. Eu sempre faço vídeo, eu sempre gravo esses, tenho um morro de vergonha de ficar me vendo. Aí, o que rola? Essa parada do... Voltando lá e fazendo esse link com a sua pergunta, do audiovisual. Aí, no meio da pandemia, eu falei, velho, vou começar a estudar isso. E eu formei em administração também, porque na época eu trabalhava em banco e tal, eu já fazia administração. Aí, eu já tinha uma noção de marketing. E aí, eu falei, pô, vou meio que estudar essa parada de produção de conteúdo, porque o vídeo e o marketing, eles andam juntos, né? Eles andam juntos. Tanto que hoje eu falo, o meu grande ponto forte na área de vídeo é também dar esse auxílio no marketing. Mas aí eu comecei a produzir uns conteúdos dentro de casa, tocando e tal. Aí eu pegava alguns amigos músicos, Ah, é verdade. aí eu fazia umas montagens, tipo assim, cada um cantava na sua casa, e eu fazia uns vídeos, eu criei a sala do fã. E aí, velho, essa parada, só que eu já tinha o Start Samba desde 2017 ou 18. Então eu já produzia Que, conteúdo. inclusive tocou na minha formatura. Tocamos, vamos chegar nesse Por isso que eu ponto aí. tava lá. Foi o dia que eu te conheci. E que o Bauer tocava também. Uhum. E aí, velho, Pra eu fui quê, fazendo velho? Pra tanto, quê? você vai fazendo tanto aquilo, que é o que eu falo, assim, é todo mundo que produz vídeo. A primeira vez que você faz, você fica meio travado. Depois, pô, eu olho a câmera pra mim é alguém, assim, não muda, entendeu? É como se eu estivesse conversando com você, eu estivesse conversando com a câmera. É porque Habitualidade. eu já acostumei. Habitualidade. Eu já acostumei. Mas não é fácil. Não é não. As Não. pessoas acham, esse conteúdozinho aí, não sei o que, essa dancinha de TikTok, vai lá e faz, então. É. Se é Cara, fácil, isso- vai lá e isso- faz, então. Isso é uma ué. coisa que eu fico... exatamente, vai lá e faz. É uma coisa assim, não, o pessoal critica. A dancinha de TikTok é muito fácil. Sabe como é que esse pessoal ganha dinheiro fácil? Cara, Fácil. Porque a não é pessoa, pra fácil. viralizar, ela tá assim, ralando lá já tem um tempão, tempão. eu exatamente, vai lá e faz. Todo mundo critica essa dancinha ou quem faz, tenta empreender na internet, gravando vídeos e qualquer coisa. Mas ninguém vê o quanto que é difícil a pessoa se destacar. Porque hoje, no começo, era uma terra que ninguém sabia como é que era. Então as pessoas destacaram. Você tem os dinossauros da internet, do YouTube. O Érico Rocha, Você por tem, exemplo, no Felipe marketing Neto, digital, mas assim. aí você tem esses pessoas youtubers, Felipe Neto, Castanhari, Aham. Whindersson, que agora hoje são O gigantes. próprio Monark, né? Que apesar dos acontecimentos aí, o Monark já tá na internet Agora aí, ó. hoje, tem quantas pessoas fazendo vídeos e tudo mais, só fazendo assim. Cara, mas pra essa pessoa viralizar aí pra fazer Pra um dar coisa, certo, tem um monte dando errado. Não, exatamente. Você tem um caminho pra você viralizar o primeiro e viralizou pra você poder se manter também. Você tem que manter o mesmo padrão A de vida de produtor É, de não é conteúdo, fácil. nós três somos, né? Claro que agora eu vou voltar mais forte nisso, mas é difícil, velho, você manter uma periodicidade. constância, essa e galera tal. que vive disso mesmo. Uhum. Às vezes o cara tá domingo na casa dele lá, de ressaca, sei lá, postou um videozinho, tá a galera lá enchendo o saco, cancelando o cara acorda meio desnorteado de ressaca, ele tá vendo, tá todo mundo enchendo o saco, e velho. pedindo. Tá doido Não, isso aí. cadê mais conteúdo? Grava mais. Aí velho. tá lá o seu social media que o cara contratou, você tem que produzir esse story, você tem que... É difícil, Próprio Start é um Samba. trabalho completo. Compartilha um pouco aí do negócio O Start- da experiência do Start É, Samba. o Start Samba quando... Continuando, né? Ali. Aí veio a pandemia, eu comecei a mexer com vídeo e tal. Eu fiz uma... A Antonieta Rossi, ela é uma psicóloga que mexe com essa área de recolocação no mercado e tal. Eu fiz
uma consultoria com ela. E ela meio que... Ela é uma pessoa muito foda e ela abriu minha cabeça pra várias coisas. Eu falei, velho, eu vou cada dia mais largar a música como um trabalho e vou ter como um hobby, porque eu nunca vou largar. E vou começar a ir pra essa área do marketing e vídeo, que é uma coisa que eu gosto e tal. E aí, porque ela fala até assim, você tem que ter um trabalho que você gosta e um trabalho que dá dinheiro. Você não pode ser, ai meu Deus, eu vou entrar numa Kombi e sair pelo Brasil. Hoje em dia não tem espaço pra essas Um coisas. abraço pro Rodox. O Rodox estava lá em casa hoje. E até o Rodox também já tá empreendendo, é esperto. Uhum. Esperto, já tá. E você vê que hoje não tem dessa mais, né? Enfim. E aí comecei a trabalhar com vídeo, tal. E como eu já tinha Start Samba, comecei a produzir muito conteúdo. Velho, e é dose. Você ficar assim, pô, quando a gente foi lá, a gente tem um curso. Quando a gente foi lançar curso, era 1 Reels por dia. E é pesado, porque Pô, você tem que 1 gravar. Reels por dia, velho. E o tem que nosso é gravar. batuque, não é Reels falando, é batuque. Que viralizou um, né? Sim, nós temos alguns que viralizaram. A Quantos? gente tem um de 700 mil visualizações, tem um outro de 300, um outro de 500. Tem alguns que viralizaram bem. Depois a gente rodou um tráfego pago pra chegar, mas aí você cai em outro... A gente tinha 12 mil seguidores. Dos 12 mil, vamos colocar aí que 3 mil eram real. Porque quando a gente começou lá atrás no Start Samba, a gente pôs um robozinho. Uhum. A gente achava... Não tinha... Não tinha bonito, o conhecimento. essa informação na época. Hoje todo mundo sabe que robô não é bom, mas na época não tinha. Colocamos um robozinho pra rodar, mas isso tem muitos anos. Uhum. E aí, depois realmente, de 12 mil a gente passou aqui. Hoje tem 40 mil. Isso aqui foi no limbo de um mês. Uhum. Você também tem muito seguidor numa página sua, né? Eu tenho. É muito não. Tenho Tem, 13 mil. 13 né? mil. 13 mil pra poder 13 mil falar numa de... página de... Mangalaga Machador, né? Mangalaga Machador. Você se torna, de certa forma, uma autoridade no assunto quando vai trazer sobre... Você comprou o seguidor também? Não, nunca. Tem Mas certeza? porque Não, quando não. ele entrou, ele já sabia disso. Já sabia. Aí E a nós página- somos sócios, né? Numa É. agência de marketing, a Fã Digital. Uhum. Que aí nessa época, quando começou a acabar a pandemia, eu falei, pô, vou trabalhar com marketing. E aí eu, junto com a Antonieta, arrumei alguns clientes e falei, pô, não dá pra fazer tudo sozinho. Aí juntou primeiro foi eu, o Luiz Freitas, o Gibran. Primeiro né? foi o Luiz. Não lembro. Aham. Os dois foram meio que juntos ali. É porque eu precisava de tráfego e tal. Eu falei, não dá pra você dominar tudo no marketing, dá. né? O Luizinho, o Gibran, aí depois veio o Gusta, que a princípio ia ser meio que um estagiário, Uhum. que hoje, pô, é o cara que faz tudo acontecer, e o Bauer. Então nós juntamos a agência e ficamos 2 anos com a agência. Ficamos 2 Inclusive, um beijo, Gusto. Eu te amo, tá? Um beijo pro Gusta. Gusto pro... também trabalha O comigo. Gusta é o nosso social media hoje Ele é o também, social media né? do podcast da Gerais e o meu pra outros projetos. Então, Gusta. Qualquer Está dia no vai vir coração. aqui conversar com a gente. Vai também. vir. É. Ele vai falar como que ele aguenta nós três, os nossos projetos, né? Porque não Nossos só como... surtos psicóticos. Nem só do podcast, a gente tem outras iniciativas, né? Como a própria Sala do Fã, Isso. que é hoje uma iniciativa de marketing, Marketing barra- Eu chamo de vídeo marketing. video marketing, que chama você video oferece marketing, para isso. campanhas, para Qualquer pessoa que quer fazer alavancar o alavancar. negócio. Tem o Start Samba, está envolvido Tem ainda dinâmica música. empresarial, no ritmo do Exatamente. sucesso, enfim, vários Depois é bom você projetos. contar um pouco essa dinâmica. É Exato. top. Enquanto o Bauer empreende nessa área do manga larga. Equinos. Ele é um bovino e empreende na área dos equinos. O... Equinos, na realidade, equinos não, porque eu só mexo com manga larga machador. Então Mas é o manga só- larga machador é equino. Sim, mas não é de um modo geral. Ah. É só o manga larga machador, só. Você vai nesses leilões que tem aqui e vê o pessoal. Então, Na festa do Manga Larga Baixador que acontece nos momentos Nacional. todo mundo. Nacional. Como é Fui que é? muitas vezes na Então, vida, tá? eu lembro, eu te encontrava lá. Isso também é um... Voltando no começo, quando a gente tinha falado de Minas Gerais ter os seus destaques, né? O Manga Larga Machador, ele é... A meca do Manga Larga Machador é Minas. Ele é nascido aqui. Ele foi desenvolvido aqui, na cidade de Cruzília, né? E aí existe todo um universo complexo que envolve uma série de pessoas trabalhando direta e indiretamente com o cavalo, desde veterinário, passando por vendedor, social media, sonoplasta,
um universo gigante. Vai desde o peão lá no Exatamente, cuidando... exatamente. Que é um- O peão no universo- sentido literal, né? um Cuidando dinheiro, lá literal, dentro do roda cavalo. muito Tratador, dinheiro, né? roda muita muita grana, grana, muita roda grana. muita grana, muita grana. É. Mas Dizem, eu assim, achava que era Rio, Bahia, Não, que não, era... não. É Minas Gerais. É assim, eu escutei uma história, né? Porque. Não, assim, Meu avô- não é porque é o seguinte, Minas Gerais, a sede da associação é aqui em Belo Horizonte, lá no Parque da Gameleira. A Associação Nacional. A Associação Nacional. É o evento que acontece aqui, a Nacional, é o maior evento, é a maior feira equina da América Latina. É um evento gigante, quem não conhece, vale a pena. Mas tem grandes criatórios fora de Minas, no estado do Rio, estado de São Paulo, Bahia e tudo. Mas é porque tudo começou aqui. Entendi, Entendeu? Tudo entendi. começou aqui. Mas a minha dúvida é porque é o seguinte: meu avô, ele tinha uma fazenda ali noroeste de Minas, ali em Buritizeiro, Pirapora. E ele sempre cuidou, fez pecuária mesmo. Era Nelore, não era nada de raça, não. Mas ele Não, falava Nelore que só não quem deixa de ser. É um boizão, tá doido? Ele só falava que quem mexe com cavalo só tá querendo lavar dinheiro. O meu tio tem uma frase parecida. O meu tio Antônio, um abraço pra ele. Ele é criador também ele é Tá criador lavando de dinheiro. não, ele fala o Lavando seguinte, dinheiro. ele é criador de gado também, pra corte, e ele fala o seguinte, ele quer passar a mesma mensagem com uma frase diferente. Uma égua parida come o equivalente a 4 vacas. Então, Entendeu? o cavalo, ele quem cria hoje, poucos criadores conseguem conseguir um retorno financeiro. São poucos. Porque tem muita gente que faz por amor, por Exatamente. E é hobby, muito caro, né? Não é muito caro. Podemos dizer que é tipo uma coisa artística, né? A parada do cavalo. Na realidade, eu compararia mais com um colecionador. Colecionador. Entendeu? Com... Aquele cara que vê, Exatamente. ele solta a égua dele, lá fica horas Isso, olhando, exatamente. aquela coisa linda, contemplando. Tem vários tipos de criador. Tem o cara que tem um cavalo pra passear no fim de semana. Tem criadores aqui em Minas que tem 1.200 animais, entendeu? Então, esse cara, ele consegue fazer uma rotatividade ali dentro da fazenda dele, que ele comercializa aí, por ano, uma base de 300 animais. Então, esse cara consegue ganhar dinheiro. O restante só lava. Não. Tô brincando, pessoal. Existe sim, existe, mas não é assim. Mesmo o cara que tem interesses escusos, ele tá fomentando a raça. não, mas isso porque é ele assim, compete, ele a faz parada- Isso é leilão. uma brincadeira, porque qualquer empreendimento você consegue fazer. mas- Se você tiver um fim escuso, você consegue. Se tiver um E- restaurante, se tiver uma Exato. empresa. Mas o qualquer negócio coisa. que é interessante no cavalo é porque eu vivi muito nesse meio também que eu tive. Vocês conhecem, eu tive uma namorada que mexia com esse trem de manga larga. É porque o cavalo ele pode ser avaliado da maneira que você quiser. Exatamente. Então, eu posso olhar um pangaré velho, todo despedaçado, e falar, pra mim, esse cavalo vale 10 milhões de reais. E Sim. pronto. Pronto. É verdade. Falando a fins fiscais de... Uhum. enfim, Exato, né? exato. Pra demonstrar pro governo, tá? Pra mim, ele vale 10 milhões de reais. Se ele morrer, eu perdi 10 milhões de reais. Exato. Entendeu? E aí que eu acho que entra a grande Esse mito. jogada que Esse os mito caras... que ficou antigamente, né? é. Que tinha esse costume, eu acho que desses... Com certeza deve existir, mas também a raça é muito forte, né? A Gera nossa muito raça dinheiro, vamos falar assim, independente Gira se muito dinheiro dinheiro. sujo ou limpo, Não, muito dinheiro limpo com roda certeza. nesse meio. Virou um entretenimento em Belo Horizonte. Tem uma marca... quando tem a exposição do Manga Larga Machador... Pô, é legal demais. Tem festas enormes Mobiliza a ali. economia, né? Não, Bem, e né? não é só imobiliza a economia, mas virou uma atração até mesmo pra... Não, festiva. é sabe? festiva. Eu- O eu- chalezinho foi, é o chalezinho que foi pra lá? Na época, não sei se hoje continua. 2020? Não, Não, qual que foi a última? 19, Ano 20? passado teve. Mas assim, Não, se mas fosse- antes da pandemia. Então eu foi digo 19. assim. Foi 19. 20 já não teve. 20 já não teve. Era o 19 eu lembro, foi chalezinho, chalezinho, não foi? Sim, que foi, foi. eu acho que foi o primeiro ano que realmente, pelo menos falando assim, pelo meu conhecimento, É. foi o ano que a Nacional saiu daqui, porque eu chamava a galera pra ir nos outros anos, ninguém queria ir. Agora... Já era, ninguém, eu digo assim, pessoas leigas. É porque né? Tô falando isso de daí pessoas você leigas. tá correto, porque a exposição virar uma atração para pessoas de fora da raça também, ela virou um evento gigante com atração para diversas pessoas. É. O próprio chalezinho, como você citou, tem Os leilões. leilão, etc. Isso daí é o trabalho do presidente Daniel Siriema. Ele foi um cara que teve como meta no... Daniel, queremos você aqui em Com breve. certeza. Um grande nome para estar aqui com a gente. Ele
fez um trabalho de engrandecer o evento, entendeu? Então, quando ele assumiu a associação, Isso em que ano? 18? acho que foi Por aí. Acho que foi por aí, em 18. A Nacional, ela deu um salto de estrutura do evento, entendeu? Então, isso atraiu pessoas de fora da raça. Então, nos dias de evento, nos 10 dias de evento, que naquela época era 10, hoje já é 15, passava-se no parque 200 mil pessoas. É muita gente. Muita gente. É muita gente, gente do Brasil inteiro. Porque, como eu falei, tem áreas grandes. Eu lembro os caminhões chegando. Exatamente. Caminhão do Brasil. Tem áreas 3 grandes. dias, não é? De caminhão chegando pra credenciar e parar A dentro do exposição parque costuma e tal. começar numa quarta, domingo já tá chegando. É. Já tá chegando caminhão, porque o congestionamento fica, se deixar pra tudo num dia, o congestionamento fica gigante. Trava a cidade. E o volume de animal é muito grande, você não consegue credenciar todos, porque tem uma organização muito grande com relação à chipagem de animais. O animal tem que ser chipado, e ele tem que ter exame em dia, porque existe doença contagiosa, entendeu? Uhum. Essas parvoviroses, essas coisas É assim. mormo e anemia. Mormo e anemia, basicamente, são as doenças... Parvovirose não é de cavalo, não? Não sei, Eu assim, sei- de cabeça Eu sei não. que se cachorro pega e tem na fazenda, tem que ter de estar na fazenda. É uma doideira isso É, aí. Tem que existe tomar muito cuidado, né, tem. velho? Que às vezes o cavalo tá lá no... Pô, imagina só ser um cavalo. Nossa. Você sai lá do Mato norte Grosso. e vai lá dentro do caminhão. Batendo a cabeça nos negócios. Chega que, pô, querendo ou não, o bicho já deve ser um impacto forte a viagem. As viagens, os Deve animais ser sentem. estressante, né? Estressante. Eles até emagrecem durante a viagem. É estressante pro animal. Mas, como a gente estava falando, o evento é gigante e é uma atração turística para Belo Horizonte também. Sem dúvida. Entendeu? É um evento gigante, tem apoio da Belotour, etc. Vem gente do Brasil inteiro. Pô, e é um evento muito legal, né? Pra quem nunca foi, assim. Exatamente, vale a pena. E é um legal. evento que acha... Tirando a prova de morfologia, que Deus me livre. Eu sei que não é da de... Fica o cavalo lá parado. Assim. Eu gosto de ver. Não. Você gosta porque você entende, Mas né? Porque o é cavalo um olhando evento que eu acho que é muito a cara de Minas Gerais. Ué. Que é totalmente. ligado a justamente É boteco, a galera Exatamente. tomando o peão E aí junto com é o dono da isso. fazenda, Assim, a galera, Minas criança Gerais- correndo, isso Minas é legal Gerais mesmo. tem um evento estigma, familiar, né? E né? aí, pra mim, eu detesto esse estigma quando volta e meia aparece, que é daquele capial que só fala errado e tal. Mas o mineiro tem um estigma de ser uma pessoa mais do campo, que tá É. mais ligado à roça, E a realmente sair... somos, né? Exatamente. Realmente olha eu só, gosto disso. A gente tá aqui, Nossa. exatamente. Cara, não tem coisa melhor quando você chega numa Um cidade do sítiozinho, interior. pode ser é, um sítiozinho numa cidadezinha uma cidade do perto, já não- interior, alguma coisa assim, que você bota o pé descalço na terra, aí você já pega um café coado. Kaiser. Que café a Kaiser? Pô, velho, você já tá R$5. Pô, mas é Nossa, essa é bom sensação. demais, Então, assim, é. é muito gostoso. Então, quando tem uns eventos que é um Mangalá, que, pô, é um evento de elite, que tem, mas ao mesmo tempo, velho, você tem ali sentado ali tomando uma e vendo. Então, acho que é um evento que, assim, engrandece e está a nossa engrandecendo cultura, muito, né? cara. Muito, muito. Então, é muito bom. Então, aí você empreende nessa área. Você tem um Instagram que volta e meia fala de cavalo. Tropa Marchador. Tropa Marchador. Divulga aí pra Não, gente. lá eu posto atualidades da raça, coisas do meu gosto pessoal, animais que eu gosto, tenho particular gosto. Divulgo leilões que eu participo e tudo mais, mas ela não é uma empresa, ela é só uma página mesmo, mais de entretenimento, assim. Mas eu trabalho nesse ramo aí na parte de marketing também. Não deixa de ser uma empresa, né? Não deixa de ser. Na parte de marketing e comercial. Ah, Então, eu Show tô de sempre bola. nesses leilões aí. O nosso objetivo é encontrar o cavalo certo para a pessoa certa, entendeu? ótimo. E aí você tem cavalo de 6 mil reais até 20 milhões. Aí vai de acordo com o seu objetivo. Não existe cavalo ruim. Existe você não saber qual cavalo você quer pra você, entendeu? Então, por exemplo, Samuel, pra que te serve um cavalo de 20 milhões, sendo que você só quer um cavalo pra passear fim de semana? Fato. Entendeu? Até porque até o de 20 milhões você não vai passear nele. Exatamente. Ele Vou botar uma ficar cela ali. procriando. ele é lá. baia piquete, baia Ele vai piquete. ficar, Só. Ele fica só ali, exatamente. A rotina dele é de E congelamento. viajando, né? Porque não é só um dono, né? Normalmente, não. né? Quando é um animal muito valorizado Aí assim, muda. não, ele fica estável. Ele fica
Isso é porque é um perigo, né? Exatamente, Pô, imagina você por exato. 20 milhões, tá? Rodar uma BR É, aqui, ele Deus fica me livre. 381. Não dá, não. Você dá a volta no planeta se precisar, mas não pega 381. Você pergunta um cavalo de 20 Não, aí milhões. Você tá duas maluco, meu irmão? Tem duas opções. Eu mando o motorista. É melhor ser montado no cavalo. Você vai pelo acostamento. Pisca-alerta ligado. Foda-se. Assim, não que esses animais nunca viajaram, porque em algum momento eles competiram, Aham. entendeu? Mas Eles ganharam o nome, né? Eles têm que ganhar o nome. É, até porque pra ele valer isso, ele já ganhou muitos prêmios, né? ou então ele estourou na reprodução sem ganhar nada mesmo. Os filhos ganharam por ele, entendeu? Entendi. Uhum. É uma questão de genética, né? Genética, isso é perfeito, é isso. Então, onde que a gente estava mesmo? Seu empreendimento. Não. Empreendimento. Vocês tinham... então. Por que pode acontecer? Ou esse cavalo fica numa Tem que central, parar de usar esse string que você tá usando. ele fica numa central de reprodução, que é um lugar que tem veterinários focados em armazenamento de A vida ruim que sêmen. esse aí tem, velho. Exatamente. Central da reprodução. Tem toda uma... Não, mas não é tão assim quanto você pensa. É só, Você não sabe é só o o que eu tô manequim. pensando. É só o manequim. Não tem nem... Aí, pô, Aí o tadinho. É aquelas veterinário... bonecas igual é o a povo boneca. compra, essas É uma bonecas boneca. inflável. Não, é uma Só boneca. que pro cavalo. Isso, é uma Pô, que boneca. tadinho do cavalo. É, Ele coitado. acredita? Acredita. Ah, então tá bom. Se ele tá acreditando. Aí eles tá têm uma suave rotina aqui, ó. de... Tá Eles têm suave. uma rotina de coleta de sêmen, porque você não pode coletar todo dia, senão fica... na linguagem popular, fica porra rala. Entendeu? E aí tem uma rotina, e se você espera demais também, você Porra, tá... rala, é de Você fuder, tá... Você podia Me tá... pegou demais o porra. Você podia estar explorando mais, entendeu? Então, Entendi. cada cavalo tem uma rotina, ou então ele fica itinerante entre os proprietários, mas isso não é bom porque a central, ela faz... Exatamente. Vai chegar no outro, A central, ela faz o trabalho de Aquele coleta nome, e armazenamento em nitrogênio. E muitas vezes a própria central distribui, entendeu? Legal. Pois é. Eu sei, você não falou de você, né? Nós falamos você o que eu faço, você falou o que você faz e eu sei o que você faz em em paralelo aí nessa vida sua aí. Cara, eu tô aqui conversando com os outros, sabe? Na verdade, sim, eu trabalho hoje no meio político, né? Eu trabalho desde 2017, assessorando o vereador lá em Belo Horizonte, o Gabriel. Lá? Aqui em Belo Horizonte, né? você tá em Belo Porque Horizonte. eu não tô na Câmara, mas eu estou aqui, enfim. Eu trabalho desde 2017, né? Eu sou apaixonado pela política. Eu acho que a política, ela, muitas das vezes, ela é estigmatizada, ela tem... Você tem uns cursos nessa área, assim, umas doideiras que você fez por aí, não tem? Tem. Você morou um tempo fora, uma parada Eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Eleitoral, tenho um MBA em Lideranças Públicas, tenho uma especialização em Planejamento e Desenvolvimento de Cidades em Berlim. Ah, que massa. É, E você tem um negócio nos Estados Unidos também, ou não? e eu fui delegado brasileiro no Annual Meetings do FMI, do Banco Mundial, representando o Brasil. Ó. Eu fui lá ser um dos delegados brasileiros do terceiro setor. Mas isso aí é coisa boa. Mas minha ligação com a política, ela tá desde 2014, né? A política, ela tem... Eu me recordo. A política... Eu não tenho família, né? Antes vocês me perguntem, ninguém na minha família é político. Claro que não. Na verdade, eu fui descobrir depois que meu avô foi prefeito de Pirapora, só que eu nem cheguei... Meu avô não, meu bisavô. Só que eu nem cheguei a conhecer ele de fato, né? Ele morreu, eu tinha 5 anos, então eu não tive essa oportunidade de vivenciar isso. E ele foi eleito, assim, na época da ditadura, colocaram ele lá e tal, coisa assim, sabe? Mas... eu tenho uma tia que ela até brinca que quando eu era pequeno, ela perguntava pra mim o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu respondava que eu queria ser deputado estadual. Que isso. De mas cara, estadual é bom demais. Pô, porque mas demais. Você fica, realmente, ninguém pessoal- nem sabe onde que os caras estão, pra começar. Não, ele fala assim. Aí deve pergunta desse pra jeito. população onde que fica um deputado estadual. Fala na Assembleia. Pergunta não, Você a população não sabe, pra não. população onde Você que ficam sabe. os vereadores acham que fica na Assembleia. Pois é. Acha que tá todo mundo lá. Não. Vai chegar lá, cadê o vereador? Não tem. Ninguém nem sabe o que um deputado estadual faz. Verdade. Fala assim. Mas eu tô falando. Mas assim, é porque é realmente o que você falou. não, de A fato. política é uma coisa que hoje, sim, as pessoas têm repulsa. Não é nem que... Exato. Agora que, claro, que tá muito politizado, você sabe disso melhor que eu, tem muitos lados, as pessoas são obrigadas a estudar pra manter um certo discurso. Certamente. Mas a verdade é,
Galera briga pro lado esquerda, direita, Lula, Isso é uma Bolsonaro merda. e tal, mas ninguém sabe o que deputado estadual faz. Não, ninguém sabe o que é a responsabilidade e a Perfeito. competência de cada. O que é o órgão, legislativo, de cada o que é o poder, executivo? de Nem na cada- escola a gente tem isso, de cada- pô. Inclusive, a gente tá agora regulamentando uma lei que vai obrigar no contraturno das É escolas o direito na escola? noções de Perfeito, direito e tem que empreendedoria ter, nas tem que escolas. ter. Para alunos de sexto a Tem nono que ano. ter, velho. Eu Então, acho que assim, tinha que ter noção de empreendedorismo, Exato. uma finanças básica, a Constituição, Uhum. a pessoa saber pelo menos Não, saber abrir um essa CNPJ, lei, umas coisas básicas. Essa assim. lei, a gente aprovou ela em 2019, no final Legal, de municipal. municipal, 2020, no começo de 2020. Só que pela pandemia a gente não conseguiu regulamentar ela e ela não aplicou. Mas aí, a partir de agora, isso eu tô dando um spoiler já, a gente vai fazer um lançamento. Isso foi uma construção do Sebrae com a Prefeitura de Belo que Horizonte, legal, com a Câmara, capitaneado pelo Gabriel. E aí eu queria fazer agradecimento ao Sebrae e à Prefeitura pra gente tá conseguindo tirar essa lei do papel, que a gente aprovou que agora no contraturno das escolas integrais serão mais de 115 escolas e mais de 100 mil alunos Tendo impactados por essa lei. Legal. Que eles vão ter agora noções de direito no contraturno, empreendedorismo, cidadania e educação financeira. Cadê Massa, cadê velho, um que deputado massa. estadual para propor isso pras escolas estaduais? Agora teve uma questão que virou no novo ensino médio, tem no ensino médio a questão agora, essa questão do direito e do empreendedorismo também no currículo. Então, assim, acaba que as escolas estaduais vão ter isso, porque essa lei que a gente aprovou é só para as escolas públicas, municipais. Escolas municipais públicas. Então, as privadas a gente está fazendo, a AB e outras iniciativas fazem parcerias. Mas tem algumas que eu sei que unilaterais. já tem também. O próprio Magno que a gente veio, ele tem iniciativas como essas, sabia? Não. Pois é, o Magno tem iniciativas Agora de dar... Colégio Buritis. Colégio Buritis. É mesmo? Mataram o Magno. Mataram o Magno. Fiquei E o tristão. Cidade Nova? Ainda Continua como Magno. Mas então, minha iniciativa começou em 2014, eu fazia parte de um grupo de jovens, e lá Grupo de jovens de quê? De igreja? grupo de jovens da igreja católica do Belvedere. Eu Como fazia... é que chamava? Eu não conheço. Nossa senhora, me fugiu o nome. Fanuel? Esperança. Como é que é? Perseverança. Ele esqueceu mesmo. Eu esqueci Eu mesmo. achei que tava zoando. Eu esqueci mesmo o nome. Era Perseverança. Perseverança. Isso, a Você gente não fazia- era, não, Perseverança? Eu tenho 2 Oscar. Melhor perseverante do ano. Eu e tenho mais algum lá. Aqui você deixa. Eu tenho uma indicação, o melhor pensamento do ano, e perdi ela. Perdeu Pra pra mim? ele? Não, eu Não, pedi pro você é Gabriel. mais novo. Gabriel. Manda um abraço aí pros todos os nossos Ficou amigos triste. Perseverança. Ele ficou triste com o Gabriel. Você, Fiquei pô, marcado. Porque eu Gabriel. não fui indicado pra nada, ele já tinha ganhado uns 2 ou 3. E, pô, Gabriel. era um lourinho, velho. É. Eu sei que eu fui indicado só pra esse, que era o melhor, que era o perseverante do ano, e perdi. Eu falei, pô. Isso é pra poucos, tá? É um trem que tá meio em extinção, né? Grupo de jovens de igreja, você não vê Cara, mais. Tá doido? Tá rolando? Nossa. Total, eu não é o vejo que mais mais. cresce. Em número, porque você não é células. jovem mais, né? Mas eu sou da igreja. E nem é da Você igreja. não Sou assim. Nem é da Você igreja. escuta nem falar. Tem 2 coisas que você tá longe de ser, é jovem e da igreja. Por que será que você não Absolutamente. ouve Eu falar? sou as duas coisas. Pô, cada dia que você anda aí, velho, principalmente igreja evangélica, toda hora tem exatamente. uma Evangélica, Aqui- sim, mas Pô, você vai lá pro católica eu não Buritis, vejo. aquela Boas Novas que tem ali na Boas Barra. Novas. Véi, você Boas passa Novas. ali na porta Já fui. segunda-feira, 11 horas da Loucura, noite, a galera loucura. tá sendo, gente, Loucura. vocês não trabalham segunda, 11 horas da noite? É. Que isso? Eu Tá tô voltando do tendo- meu exatamente. handball lá, 10, 10 e meia, tá lotado. Exato. E eu fazia parte do grupo de jovens. Foi quando um dos líderes da época do grupo de jovens, ele nos chamou para poder... que ele queria se aventurar na política. Ele chamou a gente para poder participar da campanha dele. E eu falei assim, pai, vambora, né? Animado, 14 anos, 13 anos ali, vambora. Aí subia vila, subia comunidade. Panfletava na porta, daí eu lembro, bandeirava, foi... E assim, participar desse todo o movimento me despertou... Eu já não via a política como com esse estigma ruim, que nem a maioria das pessoas vê o que político... tinha que acabar também, que né, vê o velho? político como uma pessoa extremamente... Interesseira, depreciada. charlatão, Não, né? E assim, eu sempre vi a importância, né? Eu comparava a realidade nossa de BH e do Brasil como um todo, como outros países, e eu ficava sempre questionando, por que o Brasil
não tem essas mesmas País foda facilidades. assim, né, velho? Era E pra ter assim, tudo. isso naquela época sem realmente ter a noção de orçamento, nem a noção de realidade, noção de por que historicamente estamos assim e os outros estão mais desenvolvidos. Naquela época eu já ficava assim. Participei depois de 2 anos novamente de outra campanha, do mesmo líder. E foi uma campanha um pouco mais elaborada, um pouco maior, e aí foi ali que eu decidi que eu queria trabalhar com política. Uhum. Eu falei assim, velho, Gostei disso aqui. independente que eu vou fazer da minha vida, eu quero trabalhar com política. Você já estudava direito? Não, eu tinha... Você ainda era moleque? Tava no 2º, 3º ano, mas eu decidi que eu queria Juvena. fazer isso. E só que não existe uma faculdade de político, uma faculdade de quem vai trabalhar com política. Aham. Existem, assim... Administração pública não entraria. não? Exatamente. Ciências públicas. O que aconteceu? Fiz vestibular pra Ciências públicas. João Pinheiro, João PPGG, porque Aham. querendo ou não, é uma administração pública e Uhum. você ainda vira servidor do Estado, especialista em política pública. E Direito, porque Direito é um curso que você tem noção uma de base, toda... não é só uma base, mas você tem uma noção de tudo que acontece nesse mundo político, né? Você tem... Você estuda o poder legislativo, o poder Você tem judiciário. matérias focadas em política? Não matérias diretamente, mas, por exemplo, você Tipo estuda direito político, igual você Não. fez Não. pós? Não. Mas você ciências estuda, por políticas, exemplo... né? você Ah, tem mas só de ciência você estudar a concepção, leis mas e tudo, você tá dentro começa da a entender política, né? um pouco de direito constitucional, você entende... Executivo, de legislativo. ciência, Exatamente. Sim, você Constitucional entende. te dá a base de cada atribuição de cada Cada poder. poder. Não, e outra entendeu? coisa legal do direito também hoje, te ensina a dirigir Uber também, né? Porque Vagabundo. é tanta gente fazendo que, pô, eu tenho um monte de amigo que formou em direito, dirige Uber, velho. Que Tranquilo. fala assim, eu ganho muito mais dirigindo Uber Porque do hoje, que- realmente... do que Tem muito exercendo advocacia. porque tem muito assim, foi um curso que, por ser um curso muito abrangente, assim, se eu não me engano, é o curso que te dá mais possibilidade de fazer concurso público. Era, né? Porque concurso público agora também, Também já não né? tem mais, né? Ainda deve não, ser, né? Mas diga assim, pô... Assim, Eu tenho amigos que estão tentando fazer concurso público. Ninguém hoje forma mais assim, quero ser um concurseiro. Porque você porque sabe, é muito velho, que se- complicado, é muito complicado. Simples. E aí, eu falei assim, não, beleza. Não passei na João Pinheiro, mas passei na Milton Campos. Na verdade, passei também na UFOP, em administração. Só que a dona Fernanda virou e falou assim, Samuel, você não vai pra lá nem fudendo. É. Porque se for pra lá, eu vou perder um Não, filho. exato. Eu Então- conheço ela está certíssima. Então, só pra deixar registrado. Eu, assim, optei por ir para Milton Campos e, assim, não me arrependo nenhum minuto de ter ido para lá, porque foi lá que eu consegui ter as melhores oportunidades, conhecer as Campos era melhores pessoas. fera, e, né, assim, velho? é um local que eu sou eternamente grato. Fui vice-presidente da Atlética lá. Assim, eu vivi a realidade da universidade, participei do diretório acadêmico, fiz monitoria, participei E de da Milton arbitragem. Campos saíram várias figuras políticas também, né? Todas, né? Assim, inclusive a Mateus, pessoa, Gabriel, a pessoa que Marcelo, eu blá, blá, trabalho blá. hoje, da Milton Campos. Eu não sei só se o Matheus estudou lá. Foi professor, né? só, Professor, eu sei que ele foi. só no cenário político hoje a gente tem. Tinha o Anastasia, que era senador, virou ministro do Tribunal de Contas. A Anastasia é de lá? Era professor de lá. Ah, legal. A gente tem deputados federais, né? O Marcelo Aro, por exemplo, também, que estudou lá. Temos o Matheus Simões, que é vice-governador. Temos o Gabriel, que é presidente da Câmara. E entre outros, assim, são vários. Desembargadores, Vários que dão professores aula. de destaque. né? E... Exatamente. Então, assim, foi um lugar que, inclusive, me deu a oportunidade de conhecer o Gabriel, que eu fui trabalhar com ele em 2016. Eu Foi trabalhei... da Milton Campos que você Foi, conheceu? assim, na verdade, foi até engraçado. Olha como que Minas Gerais é foda. Eu tava num boteco, tomando uma com um amigo meu, o Bernardo, e um amigo dele. E a gente Bernardo Berna. Berna, um amigo nosso em comum. E ele tava contando, eu já conhecia de política, já sabia quem que era um ou outro, e ele falou que ele ia trabalhar na campanha do Gabriel, voluntário. Eu falei, eu também quero trabalhar. Eu Berna fui... Pudim? Não É, o Bernardo, um não. amigo dele chamado Fábio. É. E o aí... Berna tava junto. Uhum. O Berna juntou a gente. Aí eu falei que eu ia trabalhar também. E aí a gente foi trabalhar voluntariamente nessa campanha. Eu trabalhei mais que o Fábio, eu trabalhei mais que os outros. E eu virei pro Gabriel e falei assim, Gabriel, eu quero trabalhar muito na sua campanha. Não só voluntariamente, mas eu quero estar ali em cima. Aham. E eu fiquei sabendo que 2 professoras da Milton Campos, que é a Virgínia
e a Patrícia Henrique. Na Virgínia, inclusive, eu sei porque eu dei aula lá. Pra quem não sabe, eu dei aula pra bater aqui muitos anos. É uma professora super querida lá. As duas são professoras, assim, muito queridas e são professoras, pelo perdão da Referências, palavra, fodas. Sabe, a Virgínia, na área criminal, ela é referência. A Patrícia foi Eu lembro que ela era conhecida, vezes que ela era meio designada brava e como... tal, mas era excelente professora, E a Patrícia né? foi 2 vezes designada como juíza do legal. TRE agora, na eleição de 2020 e de 2022. Então, são 2 referências. E elas estavam montando um escritório juntas para fazer uma campanha em 2016 do Gabriel e do Calil. Né? Que E aí a primeira do Calil. Primeira. Então. E aí, eu virei para as duas e falei assim... Falei pro Gabriel, na verdade. Gabriel, me coloca para trabalhar com ela, ser estagiário das duas. Eu era estagiário na época. E ele encheu o saco e ele arrumou. Então, começou o escritório. Eu, o Alex, que era um outro estagiário, já mais para frente na faculdade, e as duas. Pra você ter ideia, o escritório, assim, era tão novo que na minha primeira semana eu tinha que comprar impressora, fechar internet. Então, assim, literalmente eu vi o escritório nascendo. E aí a gente pegou a campanha do Calil e do Gabriel. Ambas ganharam, né? E aí quando foi, assim, acabou a eleição, o escritório era muito novo e acabou que, assim, cada um foi seguindo o seu lado. Dia 31 de dezembro, na verdade, me liga o Rafael, que é o chefe de gabinete do Gabriel, né? Me liga me perguntando se eu queria trabalhar com eles. Uhum. E desde então eu tô lá, Legal. trabalhando desde 2017, fazendo N funções e ações por BH. Então, assim, é algo que eu quero pra minha vida, eu vou continuar trabalhando sempre, que é trabalhar com política. Porque como eu te falei aqui agora sobre a questão da lei do empreendedorismo, cara, é muito gratificante quando você vê que algo que você produz... Você tá mudando a vida das pessoas Exatamente. a longo A prazo, né, velho? Eu acho isso muito legal. Pô, são mais de 100 mil alunos impactados, tendo aula de direito, aula de noções... E você sabe que isso vai mudar a vida do cara, né? Sério. Isso é uma coisa muito, assim como muito, nós muito gostaríamos, pô, a gente De ainda... ter tido, nós né? somos privilegiados, a gente estudamos em escola particular, blá, 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 blá. Velho, eu não formei primeiro, né? Eu fiz CESEC lá na época e tal, não formei regular, igual, enfim. Nunca me adaptei ao sistema de escola, a verdade Também é essa. Nunca me desceu. Mas eram umas coisas que se tivesse, velho, eu ia gostar pra caramba. Empreendedorismo, finanças. Por isso que depois eu tive, como eu também trabalhei com... Eu trabalhei com o Marcelo Aro antes dele ser, na eleição dele e tal. Eu saí porque eu não tinha, vamos dizer assim, eu não tinha estômago pra política. Porque pra você trabalhar com política, você tem que gostar. É igual venda. Pra você trabalhar com venda, você tem que ser vendedor. Você tem que nascer pra aquilo ali. Senão não vai, não. Então eu saí, mas, pô, eu aprendi muita coisa, velho. Aprendi o básico. Por isso que eu fico brincando. Pô, ninguém sabe onde fica um deputado estadual. Uhum. Porque as pessoas, elas não querem saber. A associação é assim, político. E lá vem me pedir pra pôr citru no meu carro. Não. É a associação que faz com político. Aí lá, esse cara, tem não sei quem é político. Vai me pedir pra pôr citru no meu carro. Não vou pôr citru no meu carro, não. Você vai encher o saco de ouro. Mas eu acho que esse estigma que as pessoas têm mesmo de ter uma repulsa sobre o assunto. E tem muita, assim, desconhecimento de qual que é a função do prefeito, de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, e às vezes a pessoa... por exemplo, a gente teve um atendimento essa semana de uma senhora mais humilde, que ela entrou falando sobre um conflito que ela estava tendo com a sua vizinha. Né? A vizinha, ela estava fazendo... Ela foi lá na Câmara? Foi lá na Câmara. Tava tendo um empreendimento e ela tava a vizinha estava construindo muro que tava tampando a janela dela e tava causando todo um transtorno para ela, sabe? Ela mostrou foto com a parede toda mofada, tava dando crise de pânico nela. E ela e o filho dela falando com a gente, não, porque a prefeitura tem que fazer algo, e cobrando da gente que a gente talvez fosse fazer algo, mas assim... Tem nada a ver com vocês. Né? Não só com a gente, mas a gente tava explicando, olha, a prefeitura só vai esse limite também. Na verdade, você tem que procurar a justiça, o outro poder, não é nem a prefeitura e nem nós, os vereadores. Então, assim, ela tava puta com a prefeitura que não tava fazendo nada, saiu puta com a gente porque a gente não pôde fazer nada e realmente não é fazer... E ela vai onde? Ela nem sabe pra onde ela vai. Não, e a gente caminhou, obviamente, porque quando chega lá a notícia não, a gente dá Vocês dão uma auxiliada. Dá o suporte, mesmo, né? Legal. O tempo todo, né? Mas é uma questão que as pessoas, elas criam, porque talvez, antigamente,
o poder legislativo, como todo, deputado, vereador, eles faziam isso, né? Eles pegavam e trocavam seus votos com o executivo por essas obras, execuções. As pessoas pegaram, assistiram e que vereador executa, O cara faz. resolve qualquer coisa, né? Exato. Ele é vereador, vai lá atrás do vereador que ele arruma a nossa quadra. Exato. Então aí tem essa confusão hoje. Então é bem difícil a gente mudar essa mentalidade. Mas eu acho que isso é muito importante, porque assim, da minha vivência com política, da época, e hoje eu tenho assim, bem claro que é uma coisa que não é um assunto do meu interesse. Mas, mesmo tendo dito isso, eu sei que é um assunto importante pra minha vida. Então, eu gostando ou não, eu tenho que ter um envolvimento. Cara, Tá acompanhando. Entendeu? Exatamente. E as pessoas têm que começar a perceber isso, velho. Você não precisa ser o cara chato, o discursinho. Porque eu acho que uma coisa que estraga a política também é as pessoas. É muito chato, velho. Essa chatura mesmo de Bolsonaro e Lula, isso é um saco, velho. É um saco. chato, E eu que sou um cara ali que não tô nem pra um nem pro outro. Eu não gosto de nenhum dos dois. Uhum. E eu falo isso abertamente porque eu não gosto de nenhum dos dois. Perfeito. E eu tenho meu direito de não gostar de nenhum dos dois. Mas as pessoas ficam querendo me forçar a gostar de algum dos dois, velho. Você pode chegar pra mim um dia e falar, ó, velho, esse cara aqui faz isso, o Lula faz isso, o Bolsonaro. Eu que vou decidir quem eu vou fazer e o voto é meu. E é importante ter esses discursos e parar com esse negócio de, eu não gosto de política. Não, você pode não gostar. Mas, pô, quem que você votou pra vereador? Entra lá no Google, vez ou outra, velho. É tudo público. Não, entra não lá precisa no site, fazer isso, entra lá e gente. fala, velho, o que esse cara? Eu lembro que o Gabriel até fez o aplicativo na época. Temos o aplicativo até hoje. Até hoje tem, eu Temos o lembro. aplicativo até Que hoje. você vai lá e fiscaliza. Tem meu Pô, voto. velho, fica de olho no que o cara tá fazendo. Porque na hora que estoura a merda lá no Fantástico, fica todo mundo... Política é tudo bandido, é tudo bandido. Não. Você que votou nele, se ele tá eleito lá, Não, alguém primeiro votou que nele. hoje, a maioria das pessoas Ou não... no partido. Hoje as pessoas não lembram de quem eles votaram. Assim, não sei se eu perguntar pra vocês aqui, vocês vão lembrar. Talvez um pouco mais, porque vocês são mais politizados. Sim. Bauer já participou de algumas campanhas, você também. Então, assim... Mas a maioria das pessoas não lembram de quem votaram em 2016. Não lembram quem votaram em 2020, em 2022. E, cara, hoje, com as Só redes vai sociais... votando, né? Cara, hoje com as redes sociais é a coisa mais fácil do mundo acompanhar um político. Você não precisa procurar, entrar no site dele, dar o Google. Cara, você segue ele no Instagram e pronto. Pronto. Vai aparecer volta e meia, porque o político tem que fazer o conteúdo pra entregar Social, pras pessoas. Se você não gosta muito do Instagram, às vezes as pessoas jogam no Google, No entra lá, Twitter, abre o Google Então, Chrome assim, lá, escreve o nome do cara. Se ele estiver fazendo alguma cagada, vai aparecer Vai lá aparecer. na hora. É assim como as benfeitorias também, que eu acho que a galera só xinga, ninguém valoriza. Exatamente. Exato. Eu ia Ninguém falar valoriza, isso. ninguém ajuda, ninguém quer se importar, só critica. É muito mais Exato. fácil aparecer uma É. merda do que uma coisa boa. Ninguém Exato. elogia nada. Isso Então, é foda. E aí, acho que a mídia é foda nisso. Porque, exatamente, Concordo. a gente teve, olha só uma situação. E assim, modéstia à parte, eu trabalho com um grupo muito foda. Sim. Um grupo que ele é tido como referência até mesmo no Brasil. E a gente teve uma situação, assim, a gente já fez várias coisas em Belo Horizonte, mas assim, não foram só agora. A gente já fez CPI da Begatrans, que expôs que Eu esse lembro. contrato é extremamente precário. A gente aprovou lei do crédito verde, empreendedorismo agora nas escolas, a bicicleta compartilhada, Uber, todas essas pautas foram a gente que puxou. E o Gabriel, ele sempre foi muito ativo, né, nas redes e tudo mais. Acredita que a vez que ele saiu no G1 e que deu maior repercussão foi porque uma vez ele estava de férias e tirou uma foto na Capela Sistina. Então, assim, exato. Então, assim, a gente tem 1 milhão de feitos extremamente positivos. E a galera E quer saber o que o cara tá fazendo a nas férias, mídia quer saber foi- sexualidade, né? É uma encheção de saco, Exato. velho. É foda. Exato. Então, assim, é bem complicado isso. Mas eu acho, assim, o bom é que essa nova geração, ela tá bem mais engajada. Que bom, Isso é muito, muito importante. Então, assim, e voltando um pouquinho na minha história, é a área que eu me encontrei mesmo. E aí eu discordo um pouco que você fala que você tem que ter 2 empregos. Um que você gosta e um que você ganha dinheiro. Eu não ganho dinheiro, não, mas eu gosto de trabalhar. É uma coisa que não me dá tempo de trabalhar outras coisas também. Né? Tô até, inclusive, vou começar uma pós-graduação em cidades inteligentes agora também, né? Então, é algo que, assim... a política é algo que eu me vejo fazendo por um bom tempo mesmo. Legal. Até eu... Ainda bem que você quer fazer, porque se depender, até eu me depender de nós... até eu me aposentar e mudar pra Itália e ter um bistrozinho de vir Criar pra vender uns comida porco. mineira.
Não. Comida mineira na É. Itália? Foi engraçado esse caso. Sério isso? Comida mineira na Itália. Exatamente. Vou contar Eles esse vão caso pra passar você. mal lá. O cara... Ah, não, eu gostei, Eu achei tava legal. numa dinâmica de empresa. E aí, pra poder quebrar, assim, tava na reunião de board, cada um perguntou. Você tem que falar um sonho seu, uma coisa que você se orgulhava e sua maior vitória. Algo assim. Aí, beleza, eu era o último. Aí todo mundo falava, me orgulho de ter feito um projeto dessa maneira e um sonho é ter uma família e 2 cachorros e tal. Todo mundo falando que aquele mesmo sonho, que acaba que é o sonho de Padrãozão. todo mundo, né? É. Aí, beleza. Aí quando chegou em mim, eu no último, não ia ter mais ninguém, eu falei, velho, vou falar uma coisa aqui pra descontrair, porque assim, essa é uma dinâmica que era pra descontrair. Aí eu falei, o meu sonho, assim, uma coisa que eu me orgulhava, que era... as eleições que eu participei foram todas vencedoras. Eu participei de 6 eleições, eu ganhei as 6. Então, O histórico é bom. E aí, eu falei das eleições, falei de uma ou outra situação. E aí, na hora que perguntou meu sonho, eu falei assim, meu sonho é quando eu ficar velho, eu mudar pra Itália, abrir um bistrô ou uma cantina de comida mineira. Aí todo mundo olhou assim pra mim, assim, Cara maluco. cara maluco. Do mesmo Aí- jeito que eu te olhei. Aí falou assim, mas Samuel, você tem família italiana? Eu falei, não. Samuel, você fala italiano? Eu, não. Você sabe cozinhar? Eu falei, também não. Mas, porra, meu sonho é, meu sonho. Vocês É o cada sonho um do tem cara. o Você seu. vai diminuir o sonho dele? Então, assim, Legal. é isso. Então, Desculpa se eu desmereci seu sonho, tá? Só achei ele meio Mas psicodélico, todo assim, mundo, mas mas é legal. porque é um Se é seu sonho. sonho, Exatamente. bom demais. Mas aí é justamente isso. Então, tem essa relação. E a política tá em todas as nossas relações, né? Tá... A política, na essência dela, é a tudo, política, na né, essência velho? dela, é a relação O entre... networking, É a relação né? humana, né? A política ganhou um novo nome moderno, né? O networking. Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. E o que vamos fazer muito aqui, trazendo várias pessoas, né? certeza. Que nós estamos também fazendo política, porque vamos trazer líderes, vamos trazer políticos aqui também, para certeza, Com deixar certeza. muito claro, né? Sempre Não é um podcast político, não é um não somos podcast partidários. parcial, é extremamente imparcial. Eu tenho a minha visão política, Claro. o Yuri também, o Bauer também. Claro. Mas aqui a gente vai trazer pessoas que estão impactando de algum modo. Então, se você é político e está Exatamente. impactando de algum modo Belo Horizonte e Minas Gerais, fique sabendo que você vai receber um convite nosso. Se você vai aceitar ou não, é uns 500. Porque se estiver aqui do meu lado, eu Mas vou apertar, tá? porque Convidado será. O negócio Pano a aqui gente não vai passar, não. Isso mesmo. Não é ao vivo, mas É. aqui a coisa... Sincero, né? Uma conversa sincera. Exatamente, né? é uma coisa Exatamente. que Eu acho que isso é tem muito, que ser... é muito importante, né? tem- E assim, é uma coisa até legal que a gente pode falar isso abertamente. É uma coisa que eu que faço essa direção, né, de Aham. filmagem. Então eu sempre falo, velho, vocês têm que ser vocês, né? Eu sempre falo isso com vocês. Vocês têm que ser vocês, porque as pessoas conectam com pessoas. É a essência da política. Uhum. As pessoas conectam com pessoas. Então quem tá assistindo só vai gostar da gente mesmo se ela ver alguma coisa e falar, velho, gostei. É verdadeiro, né? Esse cara aí tá falando, posso concordar ou não. Mas o cara tá expressando a opinião dele. E se você gosta ou não, tá tudo bem também. Sim. Exatamente. Sempre que nós 3 aqui não concordamos Em várias tudo, situações, enfim, a vida segue. Meu avô falava muito isso, do respeito individual e ao próximo, né? Que o Deus o tem ali, Juju. Temos que concordar em discordar, né? Exatamente. É uma frase que eu falo muito como quando meus alunos e falam, velho, você pode ter opinião A ou ser A, B, e vocês podem concordar em não estarem com a mesma Exatamente. opinião. E tá tudo bem. O que parece que as pessoas não entendem muito bem isso hoje. Não. Hoje em o dia, negócio né? tá- e aí tá complicado. eu vivenciei muito isso agora nessa última eleição, porque como eu trabalho com a política, muita gente veio me perguntar qual que era a minha opinião sobre o que estava acontecendo, né? Sobre qual lado que eu tava, se eu era A ou se era o B e tudo mais. E eu não sou nem A nem B, eu sou que nem você, Fandangos. Só que diferente de eu não gostar, assim, eu tenho críticas absolutas ao bolsonarismo, críticas absolutas ao PT, que Perfeito. eu não, assim, vai desde ideologia
com o PT, com até a forma que o governo é o guiado. governo é Atitudes, guiado, né? atitudes de um presidente frente a pautas sociais, a pautas humanitárias. Então, assim, eu não me via na possibilidade de ter que voltar em um dos dois. Eu não acredito que eles já têm que escolher o menos pior, não. Né? A Constituição, o voto é obrigatório, mas você tem a liberdade de poder anular o seu voto. Sim. E não anular seu voto, para que fique muito claro para as pessoas, não é votar em quem tá ganhando, o seu voto vai para quem tá na frente, o seu... Não. Você simplesmente abstém. O seu voto, ele entra na contagem, né? Ele na verdade, ele é contabilizado, mas a fins, mas na hora de ter a maioria... É um voto insatisfeito. Ele não é Ele demonstra uma contabilizado. insatisfação, né? Ele não é contabilizado na votação entre a maioria, mas ele é contabilizado no geral. E é um voto que eu sempre falava para as pessoas, olha, independente se lado A ou se lado B ganhar, eu serei oposição, claro, guardada a minha devida proporção. Lógico, né? lógico. Mas eu serei contrário e crítico às medidas, porque é uma coisa que não tem como, e a gente tem pessoas próximas que, votaram no Bolsonaro ou votaram no PT, e as pessoas ficam... votou no PT. Aí começa um mandando notícia pro outro sobre determinado assunto. Olha lá, Fake news. o Lula virou... Não é nem fake news. Mas, por exemplo, Lula fala assim, Lula falou sobre a moeda comum... Unificada, comum, né? Da Mercosul, comum, né? lá. Unificada. Comum, que é com a Venezuela, Argentina e tal. Aí o outro começa a defender sem um viés de, realmente, isso talvez tenha sido uma crítica. Vamos Nem fazer... sabe o que é e tá lá Sabe, chegando. o que e aí eles têm, assim, absorve um conteúdo da própria... Que não precisa nem ser uma fake news, mas uma resposta sem ter uma visão crítica sobre o assunto, cara, que não é uma coisa que eu simplesmente pra concordo. encher o saco, Exatamente. Né? Então, assim, os dois, cara, não tem como. A ideologia e a política, até econômica do PT, eu não concordo. Então, assim, eu não votei e nunca vou votar no PT. Agora, enquanto isso, o Bolsonaro é imprescindível você votar numa pessoa que não tem uma visão humanitária, sabe? Não olhou pra pandemia, não tem uma visão extremamente retrógrada quanto às pautas de gênero, a pauta social, sabe? Uma pessoa extremamente conservadora e que é o contrário, sabe? Eu sou extremamente liberal. Então, você tá ali nem pra um nem pro outro. Cara, né? igual eu me encontro na Então, mesma. exatamente. Então, assim, e cara, minha família é uma família do interior. Do Curveiro tradicional, a família tradicional mineira. Exatamente, sabe? Eu tive tio meu me pegando na cabeça, assim, Samuel, como assim? Você que trabalha com política e tá desse jeito, você tá fazendo eles ganharem. Vai votar nesse bandido, a culpa é sua. Enquanto isso, eu tive outras pessoas que, também fizeram da mesma modo. Isso aí, eu critico quem vai votar... quem escolhe o bolsonarismo de fato do que anular e tal. Como se, cara, então eu já que eu vou anular... o que ele quer em cima de você, né? Sabe? Então, assim... Isso é a primeira vez que, inclusive, eu estou falando sobre... Porque também a eleição já passou e já tá um pouco mais com panos quentes. Mas nós vivemos numa época extremamente perigosa. Tanto que a gente teve o que aconteceu em Brasília, né? Esse atentado à nossa democracia. Então, é algo muito peculiar. Sabe? Não, fora até... dentro de família, velho. Sim, brigas dentro de família. Gente, eu via aquilo ali, eu ficava assim, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Pessoal parando pai de conversar. brigando com filha. Na minha família mesmo acabou o grupo de família. Acredito que de várias outras pessoas. Sabe o que é melhor? Por causa de política, bobeira. E aí o que aconteceu, velho? Assim, a minha família é uma família muito festeira. Uma família muito zoeira. Fafá. Exato. Meu pai tem um grupo de amigos. Pensa só, imagina. Que ele... Assim, como meu avô tinha uma fazenda, meu pai ele criou uma tradição com os amigos dele, com os primos dele, de fazer cavalgadas lá. É a mesma que vocês fazem também. Exatamente, então, o que a gente vai é nessa. Você deve ter mais de 20 anos de cavalgada. Tem manga larga machador na cavalgada? Que manga larga machador, pai? Errado. Cavalgada de mula... Mula, se for... Mula velha, né? Mula boa véia. não. Se for mula boa, top, machadeira né? Tem umas é bom. fazendas de mula top. A gente chega lá quinta-feira, enche a lata de quinta até domingo. E aí a gente ganhando cavalo. É bom. É uma loucura. São umas 30, 40, 50 pessoas. E esse grupo é composto, em suma, pelas pessoas, assim, da idade do meu pai e que estão vivendo nesse meio, que, querendo ou não, são pessoas com
uma tendência maior voltar Lógico. no Bolsonaro. Enquanto isso, tem a minha geração, porque, assim, eu sempre participei desde pequeno. Quando eu fui ficando mais velho, comecei a beber, comecei a participar da farra, dos campeonatos de truco e da cavalgada, da zoeira com os velhos, eu falei assim, velho, vou chamar meus amigos. Claro. E comecei a chamar meus amigos, e meus amigos começaram a ir. Pô, e nossos amigos, na verdade, né, são todos porra louca, zoeiros que nem a gente. E aí, quando a gente tá nesses grupos, os velhos começam a mandar essas correntes bolsonaristas, fake news, e falar... Olha só, você tem que ver com outros olhos o post do Bolsonaro, Nossa, é foda, porque é foda. como o inferno de Dante, aquela loucura subliminar, de velho. ele falou que um peixes é a liberdade, porra. Aí... E ele tá encaminhando o vídeo assim, ó. E digita assim, né? Ô, Exatamente. fulano, você viu esse vídeo do Bolsonaro aí? E aí a Esses gente velhos são começa... foda. Aí a gente começa a tocar o terror com os velhos. Porque a gente começa... Meu irmão primeiro... Meu irmão, ele não... Seu irmão irmão é é foda, psicótico. seu irmão é foda. A gente vai fazer a gente vai gravar um vídeo com meu irmão, apesar do meu irmão não ter Conteúdo relevância nenhum, é. Não, Não, ele- é pelo puro entretenimento. meu irmão ele não tem relevância nenhuma pra Minas zero. Gerais. Mas o que ele traz de conteúdo aqui pra gente... É um bom entretenimento. Ele é sensacional. Mas aí, ele vai e pega, ele manda uma montagem do Bolsonaro, sei Os lá, velhos ficam doidos. andando de tubarão, atirando. Olha o que tá acontecendo na Os Amazônia. velhos ficam doidos. E os velhos começam assim, não, mas não é possível isso. Isso é bom E aí a gente demais. começa a montar umas outras. E assim, e a gente vai se divertindo com essa, porque senão, cara, eles vão entrando, eles vão se autoalimentando de uma parada. E também não adianta, né, velho? Você convencer uma pessoa que por dentro não quer mudar. Exatamente. A mudança tem que ser de dentro, né, velho? Não adianta. É isso aí. Exatamente. Mas são casos bons que eu tive nessa fazenda, viu? Nossa senhora. Essa já ouvi fazenda- alguns. Pois é. Inclusive, eu tenho tatuado ela na minha perna. No próximo por causa disso. conversaremos sobre. Ficou algumas pautas aí. Pra gente ficou algumas conversar. Já coisas estamos pendentes chegando aí. no fim. Né, já estamos chegando no fim desse primeiro episódio. Acho que foi um episódio muito legal. Vocês conheceram um pouquinho de cada um, da história de cada um. Quando a gente tiver gravado 100 episódios, a gente faz mais um. Depois, quando tiver 1000 episódios, depois... Tá maluco? No meu Por aí episódio, vai. eu não quero nem ver vocês mais, não. No meu episódio, alguém já morreu. A gente escolhe um e Provavelmente deve ser o o mal. Bola. Eu vou viver e vou enterrar vocês todos. Vai que sim, nós estamos vendo. Mas queria agradecer a vocês dois por terem aceitado esse projeto, esse desafio. A gente tá se matando, pra quem não tá vendo aqui nos WhatsApp Correria, né? e tudo mais. Mas tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal esse projeto, essa participação. Então, queria agradecer de coração mesmo. Fandangos por ter participado quando eu mandei você. O Bauer também, quando eu chamei ele comprou essa ideia logo de cara. Então, primeiro, de coração mesmo. E esse é o primeiro de muitos que virão. Isso aí. Né? Primeiro de muitas conversas boas que a gente vai ter. E espero que a gente tenha bastante causos para contar aqui. Com certeza. Né? E uma tradição que a gente vai criar é no final de cada podcast a gente tomar uma dose de cachaça. Que nada mais... Eu quero ver os convidados futuros, você Mineiro. conseguir convencer eles. E sobre cachaça, é importante frisar que o único lugar do mundo que produz cachaça que preste é Minas Gerais. Por isso que a gente vai tomar O uma único cachaça. no mundo que preste. É, Não tem mais ninguém. Ó, a Cara. do Bauer é ó. Olha foi aqui, só ó. uma meiota. Cara, mas é engraçado que o mineiro, Que ele isso, tem... Fandão? Não, eu pus pouquinho. Pô, pode E ir. se não beber, a gente Aí, não ó. tem mais de 100 inscritos. ou Tem seja, muito Olha não, aqui. velho. Não tem muito, velho. Cara, Deixa de ser. mas é engraçado como é que a gente tem essa até mesmo esse orgulho de beber cachaça, porque eu passei uma temporada no Rio de Janeiro, e aí ia ter uma confraternizaçãozinha, e aí eu virei pra minha equipe, né? Vou levar uma cachaça. Eu pedi na hora, lá na... Tinha um negócio assim... eu falei assim, ô irmão, me vê 10 doses de... 10? Eram 10 equipe, pessoas, né? porra. É uma equipe, eu e mais um. De 10. E aí o pessoal, quando chegou assim, o pessoal, que isso, meu? Cachaça, não sei o que, cachaça. Não, vai tomar, todo mundo vai ficar horrível. Eu falei assim, velho, isso aí é como se fosse tivesse fazendo um shot normal. normal. Lá em BH, tem gente que você pede tequila, né? Cachaça. É uma coisa. celebração, né? É uma E o pessoal assim, celebração, nossa pô. senhora, a cachaça vai matar. E todo mundo ficou assim, caralho. Ela vai, provavelmente, mas você Porque não vai tá deixar todo de mundo beber, né? ficou
Eles estavam certos, estavam. Sim. Talvez o mineiro seja inconsequente. Ei. Saúde. Então, o podcast das Gerais, Isso aí. há muito sucesso, há muita paz e mentirada que a gente vai contar. Isso é bom, isso é E bom. mentirada que a gente vai contar. Minas Gerais sempre no topo, do lugar que ela sempre esteve, pra onde ela sempre estará. Muito obrigado a todos, gente. Valeu.